Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando aqui um pouquinho de ecologia. No planeta Terra existem incontáveis ecossistemas. Na realidade, o que podemos fazer é agrupar os ecossistemas. Ecossistemas de água doce, ecossistemas marinhos e ecossistemas terrestres. Quando você unir todos esses ecossistemas, mar, terra, água doce, aí você tem então a biosfera. O que é a biosfera? A biosfera é o grande ecossistema, né? É a união de todos os ecossistemas do planeta Terra. Isso você chama de biosfera. Cada um desses grandes ecossistemas do planeta Terra tem nome. Então, se eu faço a união de todos os ecossistemas terrestres, a união de todos os ecossistemas terrestres, eu vou chamar de quê? Epinociclo. A junção de todos os ecossistemas do mar, eu chamo de talassociclo. E a integração de todos os ecossistemas da água doce, eu devo chamar de liminociclo. Então, epinociclo, talassociclo, liminociclo. Quando você junta epinociclo, é a terra. Talassociclo é o mar. Liminociclo é a água doce. Então, quando você junta esses grandes ecossistemas, você tem então a biosfera. Portanto, o que é biosfera? Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Você aprendeu que o ecossistema é a interação entre o vivo e o não vivo. Portanto, eu posso dizer que biosfera é a parte viva do planeta Terra. Já que para ter ecossistema tem que ter ser vivo, e a biosfera é a integração de todos os ecossistemas, eu posso afirmar para você que biosfera é a parte viva do planeta Terra. Beleza? Então o que nós vamos fazer agora é um passeio por esses grandes ecossistemas. Nós vamos passear pelo epinociclo, depois pelo talassociclo, depois pelo liminociclo. Tudo bem? Então vamos mostrar os ecossistemas terrestres, o chamado epinociclo. Veja só, a distribuição de vegetação em várias áreas da Terra, as diferentes características da vegetação, obedece principalmente à latitude. Tá certo? Então você tem aqui a latitude 0 e próximo a essa latitude 0, ou você vai ter as linhas aqui dos trópicos, não é? Você tem a região intertropical. Então nessa região tropical você tem uma maior incidência de chuva. Na região tropical você tem as temperaturas mais elevadas. Tudo bem? Então se você tem mais luz, se você tem mais temperaturas, então você favorece o processo fotossintético. Então a diversidade de plantas nessa região é muito maior. Floresta amazônica, por exemplo. Então a diversidade biológica é grande porque tem muita planta. Logo, se tem muita planta, tem muito consumidor primário, secundário, terciário. Tem muitos micro-organismos, muito vírus, muita bactéria, muito protozoário, muito fungo, ou seja, uma explosão de biodiversidade. Quando você aumenta a latitude, ou seja, quando você sai, né, quando você se afasta da latitude 0, você vai reduzindo esses fatores que eu citei para você. Reduz a intensidade de chuvas, reduz a luz, reduz o calor. Então a taxa de fotossíntese cai. Como a taxa de fotossíntese cai, a produção de biomassa também diminui. A produção de biomassa diminui, então diminui também a variedade de animais, diminui a variedade de micro-organismos, ou seja, a biodiversidade vai caindo. Quanto mais próximo das regiões polares, menor será a biodiversidade. Ou seja, é inversamente proporcional. Quanto maior a latitude, menor é a biodiversidade. Maior a latitude, menor é a biodiversidade. E aí você tem a distribuição dos grandes ecossistemas terrestres, levando-se em consideração essa localização. Então a tundra, por exemplo, olha a imagem da tundra aí. Isso é uma vegetação de tundra. Cara, professor, cadê as árvores? Não tem árvore aí, cara. É uma vegetação rasteira, pobre. O que tem aí? Gramíneas? Musgos, líquens, porque aí é gelo o ano todo, entendeu? Na tundra é gelo, é um inverno rigoroso de 9 meses, 3 meses só de verão. Essa imagem que você acabou de observar é no verão, tá? Mas as temperaturas mesmo no verão são temperaturas baixas. O suficiente no verão, a temperatura sobe um pouquinho, o suficiente só para descongelar os rios, os lagos, entendeu? E a vegetação aproveita para crescer rápido. Então, em torno do círculo polar, lá no hemisfério norte,
você vai encontrar a vegetação de tundra. E veja que nessa tundra você tem uma fauna extremamente ajustada a essas condições exigentes do ambiente, muito frio, não é? Então são espécies que vão hibernar durante muitos meses, são espécies que têm uma camada de gordura muito espessa para suportar o frio intenso e uma vegetação muito pobre. Então é a tundra com baixa diversidade biológica. Abaixo da tundra vem a taiga. Olha que eu estou descendo, eu comecei lá no polo, né, e estou descendo rumo à linha do Equador. Então agora eu já cheguei na taiga. A taiga está um pouquinho abaixo da tundra. E aí você já vê a diferença de vegetação. Uma vegetação predominantemente formada por coníferas. Quando eu falar em coníferas, me refiro a gimnospermas, plantas de grande porte, caules lenhosos, caules robustos, tá certo? E aí, se a vegetação já melhorou, se a vegetação já ficou mais diversificada, certamente nós vamos ter uma maior diversidade de animais. Então a vegetação é composta aí principalmente por coníferas, pinheiros, abetos, plantas adaptadas a uma seca fisiológica, porque o solo congela. Quando o solo congela no inverno, também é rigoroso, inverno prolongado, tá certo? De 6 a 9 meses, inverno muito longo. Tá? Então a planta ela tem essa adaptação para sobreviver no frio, suportar essa seca fisiológica, tá certo? E uma fauna também muito diversificada caracteriza uma vegetação taiga. Um pouquinho abaixo da taiga, aí você tem o quê? A floresta temperada. Floresta temperada decídua. Por que decídua, professor? Porque na época desfavorável, outono e inverno, as folhas vão cair. Para suportar o frio intenso e evitar a morte da planta, as folhas caem. É uma floresta temperada decídua, onde você já tem aí vários estratos de vegetação. Pela imagem você percebe que a vegetação ela é estratificada. Então, onde é que eu vou encontrar essa floresta temperada no mundo? Nas regiões de clima temperado, o próprio nome já está dizendo. Aí eu vou caracterizar as 4 estações, ao contrário do que você viu antes na tundra e na taiga, onde só tem inverno longo, não é? E o verão reduzido. Aqui não, nós já vamos ter proporcionalidade de distribuição nas estações, tá? As 4 estações bem definidas. A vegetação e a fauna, grande diversidade, tá certo? E nessa fauna e nessa flora também ajustes para sobreviver nas épocas desfavoráveis, nas épocas de pouca biomassa, de pouca produção, de pouca produtividade, tá certo? Que é o outono e inverno. Então aí você tem a floresta temperada. Depois você tem as florestas tropicais, que ficam entre os trópicos. Nós chegamos agora na área de maior biodiversidade. Então olha a diferença aí. Começamos lá na tundra, só aquela vegetaçãozinha rasteira. Olha aí como é que está agora. Aí chove demais na floresta tropical. Tem muita chuva, tem muito calor, tem muita luz, tem muita fotossíntese, tem muito tudo. Ah, professor, esses biomas que você citou anteriormente, tundra, taiga, florestas temperadas, tem aqui no Brasil? Não tem não. Mas aqui no Brasil tem floresta de coníferas. Não, tinha, né, uma mata de araucárias que ela tem características físicas que lembram a mata temperada europeia, mas não é floresta temperada. Mata de araucárias, entendeu? A floresta de coníferas, numa região subtropical, não é floresta temperada. Aqui no Brasil nós temos floresta tropical. Tropical sim. Floresta amazônica, por exemplo. A Mata Atlântica também. Então são ecossistemas que têm a alta biodiversidade, a maior biodiversidade do planeta Terra. Bom, quando essas florestas floresta tropical fica entre os trópicos, incidindo na linha do Equador, você chama também de floresta equatorial. Alto índice de chuvas, precipitação, tá? Temperaturas elevadas, maior diversidade de fauna e flora do planeta, tá certo? É uma floresta que tem várias camadas de vegetação, floresta estratificada. Há uma competição muito grande pelo fator luz, porque a copa lá em cima é fechada, então as plantas precisam brigar pela luz. Então é muito comum você encontrar espécies parasitas e também muitas vezes espécies que se apoiam em outras plantas para buscarem a luz, ou seja, epifitismo vegetal. A floresta é latifoliada. Por que latifoliada? Porque as folhas são largas. Ao contrário de ecossistemas onde não chove ou chove muito pouco, onde as folhas são espinhos, aqui não. Aqui as folhas são bem largas, não é? Podem transpirar, podem perder muita água à vontade, porque chove muito. Aliás, quanto mais transpiração, melhor, porque absorve mais água e sais minerais.
O solo normalmente é um solo que recebe muita água porque chove, e essa água lava o solo, tira os nutrientes do solo, os solos são lixiviados. Agora, como embaixo, lá nessa superfície do solo, é úmido, pouca luz e é muito quente, então a decomposição, a ciclagem de nutrientes é muito intensa. Então a decomposição, a ciclagem é muito intensa, forma-se então uma espessa camada de humus. Aí você tem então a floresta tropical, que aqui no Brasil a gente fala principalmente da região amazônica, beleza? Olha aí outro tipo de ecossistema comum aqui no Brasil, os campos, tá? Veja que as plantas maiores, elas ficam afastadas umas das outras. E na parte inferior você tem uma camada de gramíneas, né, capim. Professor, por que essas plantas maiores elas ficam afastadas? Porque o solo aí também é pobre. O solo é pobre em nutrientes. Então, para evitar uma competição por nutrientes, as plantas mantêm-se afastadas, tá bom? Então, esses campos eles são encontrados em regiões tropicais e temperadas. Ah, professor, aqui no Brasil tem campos? Temos. Temos campos sujos, que são os cerrados, e temos os campos limpos, que são os pampas. Olha só. Então, nós temos aqui, ó, tipos de campos. Nós temos os estepes, com vegetação de gramíneas, não é? São os chamados campos limpos. Pradarias na América do Norte, pampas na Argentina, né? Uruguai e sul do Brasil. Fauna bem diversificada, com roedores, cobras, caracterizando bem esse tipo de campos limpos. E temos os campos sujos, savanas, não é? Na África, na Ásia, Austrália, América. As nossas savanas aqui são os nossos cerrados, tá bom? Que se caracterizam por vegetação com muitos arbustos, árvores pequenas, com grandes espaçamentos para evitar a competição por nutrientes do solo, tá certo? Bom, são chamados campos sujos. Aqui no Brasil nós temos os nossos cerrados, né, que se caracterizam por uma fauna e uma vegetação muito típica, muito adaptada a esse ambiente e bem diversificada. E, por último, nós temos os desertos, tá bom? Então, esses desertos têm características bem peculiares. Eu posso encontrar desertos aonde? Na África, na Ásia, na Austrália, Américas. Então, são áreas desérticas, né? Onde eu tenho um baixo índice pluviométrico. Ah, chove no deserto? É muito pouco, não é muito pouco. É bem verdade que existem áreas que passam aí décadas sem chuvas. Não tem o mínimo de precipitação. Professor, então como é que tem planta lá? A umidade do ar. A planta pode absorver. Nas superfícies das plantas existem escamas, velames que conseguem captar a umidade do ar e dessa forma sobreviver. Tá bom? Então nós temos um baixo índice pluviométrico, elevadas temperaturas durante o dia. Lembrar que durante a noite as temperaturas caem bastante, ou seja, a amplitude térmica é elevada. Grande amplitude térmica. Durante o dia é muito quente e durante a noite a temperatura baixa bastante. A fauna extremamente ajustada. São animais que vão excretar ácido úrico para não perderem água na urina. São animais que têm uma pele queratinizada, ou então com casca muito grossa para evitar a transpiração. Tá bom? Então, são espécies ajustadas a ambientes quentes, secos. Então, nós temos aqui ó, répteis como cobras, lagartos, muitos artrópodes como escorpiões, aranhas, insetos. E aves de rapina para capturar essas presas que eu acabei de citar. Flora com xeromorfismo. O que é esse xeromorfismo? Adaptação a ambientes quentes, secos. Ou seja, tem um parênquima armazenador de água, que é o parênquima aquífero. É uma vegetação espinhosa, folhas transformadas em espinhos, para suportar esse ambiente quente e seco. Tá bom? Então são características do ambiente deserto. Então é isso. Esses são os principais biomas da superfície terrestre, o chamado epinociclo, o conjunto de ecossistemas da Terra. Tudo bem? Então é isso. Um abraço e até a próxima.